Fala Dev, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal, mais uma Masterclass, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que todo mundo me pede muito, que é a questão de formulários dentro do React para web e também dentro do React Native, beleza? Vamos lá, começando então, qual a biblioteca que a gente vai utilizar, ou a gente vai criar formulários do total zero, como que vai funcionar isso? Desde que eu trabalho com React, eu já utilizei múltiplas bibliotecas para lidar com formulários dentro do React. Eu já utilizei o Formic, já utilizei o próprio Redux Form, e existem várias estratégias que podem funcionar muito bem de acordo com a sua aplicação. Eu acho que hoje o Formic, né, criado pelo Jared Palmer, é provavelmente a solução mais completa que tem de formulários disponível dentro da web para a gente utilizar no React, tanto para web quanto para mobile, beleza? Ele integra com essas duas soluções. Só que de tanto utilizar o Formic, eu acabei percebendo várias limitações, principalmente no quesito performance que essa biblioteca tem, principalmente quando a gente lida com formulários muito grandes, tranquilo? Eu até pensei em estratégias de conseguir contribuir com o Formic para que ele não tenha esses problemas de performance, mas o que acontece é que como a arquitetura do Formic ela tem algumas peculiaridades, por exemplo, eles investem muito em a gente conseguir ter uma API para conseguir acessar os valores dos inputs em tempo real, que o usuário vai digitando, conseguir fazer validação em tempo real. Tudo isso ia ficar impossível caso eu quisesse controlar mais a performance. E aí, lá mais ou menos no início de 2018, por aí, a gente fez o lançamento da versão 1.0 da biblioteca de gerenciamento de formulários da Rocket City, o Unform. E aí a gente já vai falar o porquê desse nome e por que eu tô fazendo um vídeo desse Unform só agora. Porque desde que a gente lançou o Unform, a gente acabou percebendo várias limitações que essa biblioteca tinha. A gente acabou tendo muitas issues duplicadas que a gente não conseguia resolver, principalmente porque a arquitetura do Unform não suportava muitas das coisas que os usuários estavam pedindo. E aí a gente pensou, não, peraí, a gente vai ter que sentar, pensar em uma arquitetura nova, pensar numa API para lidar com formulários nova, que suporte tudo isso que os usuários estão pedindo, mas continue focada na performance e também em formulários grandes, né? E aí a gente lançou faz aí mais ou menos uma semana a versão 2.0 do Unform, agora com uma documentação inteirinha nova feita em Gatsby. A gente botou aí até uma logo nova e também com o suporte para React Native, que era algo que o Unform 1.0 em diante não tinha, beleza? E agora sim a gente vai ver como criar formulários dentro do React e do React Native utilizando essa biblioteca. Diego, o Unform é a biblioteca ideal para eu sair criando meus formulários hoje, independente do tamanho do projeto? Eu concordo que sim, eu diria que sim, porque o Unform ele te traz uma API muito flexível e ele te dá muita escalabilidade para os teus formulários, independente da integração que você esteja fazendo, se você está utilizando inputs do Material Design, inputs do Ant Design, ou utilizando inputs de uma biblioteca terceira, você consegue integrar tudo isso com o Unform e manter todos esses inputs extremamente performáticos, beleza? A gente vai ver como isso funciona ao longo aí dessa aula que a gente vai estar dando aqui no Masterclass, para você ver realmente o poder do Unform em lidar com grandes estruturas de formulários e conseguir se manter performático. Diego, posso continuar utilizando o Formic? Sim, o Formic é extremamente competente no que ele faz, apenas para formulários muito grandes, realmente o Formic acaba deixando a desejar. E aí, se você vai ter que escolher uma lib para lidar com formulários pequenos e uma lib para lidar com formulários muito grandes, eu acho que talvez já seja legal você iniciar com uma lib que consiga tratar com todos os tipos de formulários. Isso quer dizer obrigatoriamente que o Unform é melhor que o Formic? Não, o Formic é muito mais completo em questão de formulário, você vai ter muito mais funcionalidades, mas no quesito performance e lidar com estratégias de formulários muito complexos, o Unform vai se sair melhor, beleza? Então agora, já dando uma olhada aqui na documentação do Unform, a gente pode ver aqui como que faz para fazer a instalação. Então, se for na web, eu instalo sempre o Unform Core e o Unform Web, e no mobile eu instalo o Core também e o mobile, beleza? Então a gente pode perceber que o Core, ele tem as funcionalidades Core, né, as funcionalidades centrais, as principais funcionalidades do Unform contidas em um pacote, e aí a integração desse Unform com web, com mobile, ele vai vir em um pacote auxiliar. E aqui a gente pode ver várias outras informações que a gente vai utilizar ao longo dessa aula. Aqui tem também
Why Unform, né? Por que escolher o Unform? Então, como eu já falei, focado em performance, a gente pode ver também que ele tem uma API de hooks pra gente estar utilizando, né? Hooks é uma delicinha, quem usa já sabe. E o React Native, né? Ele tem suporte para React Native. E a coisa mais legal, eu acho que assim, além da performance, uma das coisas mais legais é ele ser muito simples para lidar com dados complexos, com relacionamentos. Porque geralmente os nossos formulários no front-end, eles seguem muito à risca como os nossos dados são retornados do back-end, né? Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui simples, deixa eu dar um zoom aqui. Se o nosso back-end lá retorna os dados do usuário, dessa forma assim, o usuário tem um nome, e aí Diego Fernandes, e aí o usuário também tem grupos, né? O usuário aqui pode ter grupos, esse grupo aqui é um array, e aí dentro de cada grupo eu posso ter um ID do grupo, posso ter um título dele também, então o Diego aqui faz parte do grupo Rocket City e ele faz parte do grupo aqui também, sei lá, React.js. Isso aqui, se a gente for traduzir essa estrutura aqui para um formulário, a gente teria mais ou menos um input com o nome name, beleza? E aqui a questão do grupo, se fosse para ele cadastrar, a gente teria que ter mais um input para cada grupo. Então teria que ter aqui o group 0 com o title dele e teria que ter o group 1 com o title dele também. Fora o ID aqui que eu não estou contando porque eu estou pensando que isso aqui já está criado, né? Se não fosse criado, ele provavelmente mandaria sem ID e aí o back-end veria que está sem ID e ele criaria esses grupos. Então, tá vendo que isso aqui começa a ficar complexo. Imagine se a gente vai ter mais um relacionamento aqui dentro de grupos. Então, o primeiro grupo aqui, e como é que a gente acabou percebendo essa necessidade de ter essa biblioteca de formulários? Porque lá dentro da plataforma de aulas, quando a gente começou com a Rocket City, a gente tinha o cadastro de curso, né? Então, tinha lá o nosso curso. O curso, ele tinha módulos. E aí, dentro de módulos, a gente tinha aulas, ou seja, isso aqui ficava bem complexo, porque a gente tinha um input aqui para o nome do curso, aí, beleza. Aí, para cada módulo, nós tínhamos inputs, por exemplo, module, 0, title, que é o título desse módulo. E aí, para cada aula dentro desse módulo, nós tínhamos lessons, 0, title também, aí tinha vídeo ID e aí por diante, ou seja, olha isso aqui vai ficando extremamente complexo de manter. E é legal a gente manter o nosso form geralmente muito parecido com a forma que os dados são transportados entre o front-end e o back-end. E aí o Unform nasceu e a gente vai ver como utilizar essa lib aqui nos nossos projetos. Então agora chega de falação, de falar os motivos do porquê da criação dessa lib e vamos começar criando o nosso projeto. Aqui você pode criar o seu projeto utilizando JavaScript ou TypeScript, tanto faz, vai funcionar da mesma forma. Aqui eu vou chamar de Unform Web. E agora, será que a gente usa o template de TypeScript? Não, eu vou tirar o template de TypeScript por enquanto, para ele não dificultar muito, mas aqui quando tu for seguir os tutoriais aqui do Unform, tu vai ver que tem exemplo aqui para TypeScript e tudo mais, então é bem simples integrar essa biblioteca com TypeScript, também com Styled Components, que a gente não vai conseguir utilizar ainda, mas tem integração com todo tipo de biblioteca. Agora que o nosso projeto já está criado, eu vou acessar aqui Unform Web, e a gente já vai abrir, claro, no Visual Studio Code. Vamos esperar aqui o carregamento. E agora eu vou instalar as duas bibliotecas que ele me fala lá dentro do site. Para começar aqui, então, ó, Getting Started. Na web, a gente instala o Core e o Unform Web. Então, vamos lá no VS Code. Yarn add, Unform Core e Unform Web. A gente aguarda um pouquinho essa instalação e aí a gente já pode prosseguir para o Basic Form Example. Aqui ele já fala que a gente pode prosseguir para esse guia aqui. Então vamos lá. O que a gente faz assim que a gente instala o Unform dentro do nosso projeto? Primeira coisa, a gente precisa criar os nossos componentes de input, né? O Unform ele não vem com os componentes de input junto com eles, né? Como vinha lá na versão do Unform 1.0. Então, por exemplo, input, text area, select, tudo isso são componentes que você vai precisar criar. Mas a gente tem exemplos aqui na documentação para você fazer integração com vários componentes que são bem legais. Por exemplo, React Select, Input Mask, Simple Code Editor, Date Picker, input de arquivo e por aí vai. Mas por hoje, né, a gente vai começar criando um input bem simples de texto. Então deixa eu testar, deixa eu remover aqui tudo que a gente não vai utilizar. CSS aqui, CSS eu posso até deixar, vou tirar só o teste, logo, service worker e setup tests. Aqui no index posso remover a importação desses arquivos que eu removi aqui. E no app também. Então aqui eu vou tirar logo e aqui podemos colocar por enquanto um H1 Hello World, né? Bem padrão de quem está criando um projeto com React. E agora a gente vai executar esse projeto. Então bora aqui dar um yarn start.
e vamos aguardar esse projeto ser executado. E aí a gente já vai conhecer um pouquinho da API do Unform. Agora que o projeto aqui já está sendo executado, nós podemos começar importando aqui dentro do nosso componente onde vai o nosso primeiro formulário, de dentro de Unform Web, porque é a integração do Unform com Web, eu posso ver que eu tenho a exportação do form, né? Esse aqui é como se fosse o nosso form do HTML, porém ele tem umas funcionalidades a mais. Então aqui a gente vai colocar sempre esse form por volta do nosso formulário, assim como a gente faz no HTML tradicional. Beleza, e agora para os inputs? Será que eu vou botar aqui um input simples do próprio HTML? Não, a gente vai ter que criar os nossos componentes de input, como eu acabei de te dizer. Então nós vamos criar uma pastinha aqui chamada components, tranquilo? Geralmente eu crio uma pasta chamada form, e aqui, para cada um dos componentes, eu crio um arquivo. Então, input.js, e aí eu crio um index.js que vai exportar todos os meus componentes do formulário. Então, aqui para o input, eu vou começar trabalhando com um componente funcional do React, né? Uma function aqui com o nome input. Aqui os estilos, por enquanto, eu não estou utilizando styled components, então eu vou apagar tudo aqui. E agora a gente vai começar importando de dentro de unform/core, o hook useField, beleza? Esse useField aqui vai ser a API que você vai utilizar para conectar o seu input com o Unform, beleza? Pode ser qualquer tipo de input, né? Aqui eu estou utilizando o input de texto, mas você pode estar utilizando qualquer tipo de campo que o usuário pode preencher alguma coisa ou prover alguma informação para a tua aplicação. E agora como é que a gente faz para utilizar esse useField aqui? Aqui a gente vai começar dando um useField, né? Esse aqui é um hook. E aqui dentro, como parâmetro para esse useField, até se eu passar o mouse por cima, eu vou ver que ele precisa do nome desse input. Então, aqui das propriedades que a gente recebe no input, eu vou pegar o nome e vou passar aqui para dentro do nosso useField. E aí, a gente lá na hora de utilizar o input aqui dentro, a propriedade obrigatória, a única propriedade obrigatória é passar um nome para esse input. Por exemplo, email. Tranquilo, aqui não tem o input ainda, por isso que ele está dando erro. Voltando lá, esse nosso useField, ele vai nos retornar algumas coisas. E eu posso desestruturar esse retorno. Dando um Ctrl espaço aqui, eu posso ver que ele vai retornar para a gente algumas informações. A primeira delas, field name. A gente já vai falar o que é esse field name. A segunda delas é o register field. Já vamos falar também. A gente tem o default value e nós temos o error. Beleza? O que é mais importante para a gente aqui agora é o field name e o register field. Essas duas outras variáveis a gente vai falar um pouquinho mais no futuro para que elas são utilizadas. O field name é o nome final do nosso input. Diego, mas o nome final do nosso input não é o mesmo nome que eu estou recebendo aqui como propriedade? Sim, por enquanto ele é o nome final, mas mais para frente, lembra que eu falei daquelas estruturas complexas que a gente pode ter um relacionamento de curso, módulo, aula e aí por diante? O nome final, nesses casos aqui, ele vai acabar sendo diferente, mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. Por enquanto, pensa que esse field name é a mesma coisa que esse name que eu estou recebendo aqui dentro, beleza? Por enquanto, é isso. O register field é uma função que a gente vai ter que disparar assim que o nosso componente for montado em tela. Então, para a gente disparar essa função assim que o componente for montado em tela, eu sempre utilizo o useEffect de dentro do React. Então, aqui eu vou utilizar o useEffect. Ele vai disparar uma função. Quando que ele vai disparar essa função? Por enquanto, eu posso deixar um array vazio aqui. Agora, antes da gente continuar utilizando esse useEffect para chamar a função registerField, o que eu preciso fazer? É a parte do HTML aqui. Então, nós vamos começar criando um input do próprio HTML. Aqui a gente vai utilizar um input. Claro, no React Native seria o text input, né, que tem lá do React Native, mas como a gente está na web, por enquanto, utilizamos um input tradicional. E agora, como é que a gente vai fazer para acessar esses dados desse input? Se a gente for utilizar a forma mais básica que o React faz para acessar os dados de um input, seria a gente ouvir toda vez que o usuário faz uma alteração nesse input, pegar o valor que ele digita no input, então eu pego a partir de um evento, ie.target.value, eu vou ter o valor do input. E aí eu armazenaria isso aqui dentro de um estado, e aí pronto, eu teria essa informação em tempo real. Mas você lembra que eu falei que o Unform ele é totalmente focado em performance? E aí a gente já vai entender o porquê do nome Unform. Se a gente dividir isso aqui, né, a parte de formulário, para dizer que é uma lib de formulário, com a parte un, quer dizer uncontrolled. Beleza? Esse uncontrolled, ele vem de um conceito do React que se chama não anotar os dados de um
input enquanto o usuário digita. Basicamente, se a gente for traduzir uncontrolled para o português, é isso, a gente não controla o dado de um input quando o usuário vai digitando. Então, nesse caso, nós alteraríamos o estado de um input toda vez que o usuário faz uma nova digitação, ou seja, uma nova renderização no input. E isso, se a gente for utilizar esse valor do input em outros lugares da nossa aplicação, a gente vai causar cada vez mais renderizações nesse componente de forma totalmente desnecessária, porque dentro do HTML e até lá no React Native, depois de eu fazer vários estudos, a gente consegue ter acesso ao valor desse input utilizando a referência dele, ou seja, a gente consegue obter o valor digitado nesse input no momento que a gente quiser, utilizando uma ref, ou seja, acessando a referência desse elemento na DOM, na nossa árvore de elementos. Para isso, a gente utiliza o conceito de Uncontrolled Components, e aí vem o nome unform, tranquilo? E agora, então, a gente vai criar uma referência para acessar esse elemento aqui dentro da nossa árvore no HTML. Então, eu vou criar aqui uma input ref, e aqui eu vou utilizar o hook do React chamado useRef. Beleza? Ele vai começar aqui com nulo, sempre. E aí eu passo esse input ref para dentro aqui da nossa referência do input. Tranquilo? E agora, se eu for utilizar essa referência em algum momento, então vamos tentar aqui dar um console log na minha referência, só para você ver o seguinte, eu vou dar no input_ref.current, né, que é o valor atual da minha referência. Olha só, eu vou salvar isso aqui agora, a gente vem aqui no nosso app e eu vou importar o meu input. Então eu vou importar de dentro de components/form/input. E aí a gente vai colocar esse input que já está aqui dentro. Voltando lá para a nossa aplicação executando, se eu abrir o console log dela, você vai ver o seguinte, deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu dar um F5. Por enquanto, ele veio null, né? Porque a gente está fazendo um único console log dessa referência aqui. Mas, se nós mostrarmos esse input ref, esse console log, toda vez que o input ref mudar o seu valor, olha só o que vai acontecer aqui agora. Eu vou ter acesso ao meu input. Ou seja, o meu input_ref.current está dando acesso diretamente ao meu input. Se eu clicar nele aqui, na verdade, se eu mostrar, por exemplo, o value dele, ó, input_ref.current.value, eu vou ter acesso ao valor desse input. Então, se ele tivesse value aqui 123, seria o que o usuário digitou, eu posso ter acesso aqui ao 123. Beleza? Então, agora a gente está entendendo mais ou menos como que o unform vai fazer para ter acesso ao valor digitado dentro do input. Então, aqui eu vou tirar o value e agora como que a gente vai falar para o unform que esse input aqui faz parte do meu formulário, utilizando a função registerField. Então eu chamo essa função aqui dentro, passo para ela o name do meu input, que vai vir de dentro de field name. Aqui a gente passa a minha referência para esse input, e aqui eu sempre passo input_ref.current, beleza? Não esquece de utilizar esse current aqui dentro. E aí a gente passa também o path. O path é qual propriedade que contém o valor do meu input dentro dessa referência aqui. Então, se você lembra que eu fiz o console log antes, eu basicamente escrevi .value para ter acesso ao valor do meu input. Então, aqui eu só preciso colocar value, que é o nome da propriedade que vai estar dentro dessa minha referência que contém o valor do meu input. Aqui a gente pode ver já que como eu estou utilizando o slint, ele já me falou que faltam algumas dependências no useEffect e é só salvar que ele já coloca as dependências de forma automática para mim. Então ele depende aqui do field name, ou seja, toda vez que esse valor aqui mudar, ele vai executar esse useEffect de novo, e depende também do register field. Sem problemas nenhum, o nosso input agora está totalmente finalizado. Como que eu faço agora para ver se a gente já tem acesso às informações que o usuário digita dentro desse input? Eu vou começar criando aqui dentro do meu app uma função chamada handleSubmit, que ela vai receber alguns dados e vai imprimir esses dados em tela. E aí, aqui para o nosso form, no onSubmit, ou seja, quando o usuário realizar submit desse formulário, eu vou chamar essa função handleSubmit, mais ou menos como a gente faz com o formulário HTML tradicional. E aqui eu vou criar alguns campos a mais, então eu vou criar um com name, email e outro password. E aí a gente vai criar um button do tipo submit aqui dentro, escrito enviar.
A gente vai salvar isso aqui agora, voltando ao Google Chrome, nós vamos fazer um teste. Eu vou começar escrevendo aqui Diego, e-mail diego, opa, deixa eu dar um zoom aqui, diego@rocketcity.com.br, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Vou dar um enviar aqui agora e você pode ver que eu já tenho todos os dados que o usuário preencheu dentro desses inputs aqui. E o mais legal disso tudo é que se a gente for perceber, se você estiver utilizando o React DevTools, aqui dentro da abinha Components, você pode vir nas configurações e você pode selecionar essa opção aqui dentro de General, escrita Highlight Updates when Components Render. Ou seja, o React DevTools, que é essa extensão utilizada tanto para Google Chrome quanto o Firefox, ele vai botar uma borda, né, toda vez que um componente da nossa tela atualizar. Você pode ver aqui que o meu já está até, inclusive, selecionado. E não interessa quantas vezes eu digite no input ou até se eu clico em enviar, ele nunca faz uma nova renderização do nosso input. Diferente se a gente armazenasse esse valor do input conforme o usuário digita dentro de um estado, a gente estaria renderizando esse input em tela toda vez que o usuário fizesse alguma alteração nesses valores. Beleza? Aqui agora o nosso input ele já está praticamente pronto. A única coisa que está meio estranho aqui é que se a gente passar, por exemplo, nesse input que o type dele é password e nesse outro aqui o type dele é email, nenhum deles vai funcionar, né? Porque a gente não está repassando nenhuma outra propriedade a não ser o name para dentro do meu input. Então aqui eu vou pegar todas as outras propriedades que não são o name e eu vou repassar para o meu input. Beleza? Feito isso agora, se eu salvar e voltar aqui dentro, prontinho, a gente já tem os inputs voltados para cada um, para cada tipo, né? Repassando todas as propriedades deles. Beleza, agora a gente já entendeu um pouquinho mais como funciona. Mas e se a gente quisesse ir um pouquinho além, iniciar esses inputs com algum tipo de dado já vindo de um back-end, alguma coisa assim. Dentro do nosso form, nós temos uma propriedade chamada Initial Data. E aqui dentro nós podemos passar um objeto, então vamos supor aqui que eu recebo const initial data. E eu quero começar o meu e-mail preenchido já com diego@rocketcity.com.br. Então veja que o nome aqui da minha propriedade, ele é o mesmo nome do meu campo aqui, né? Precisa ser igualzinho. E aí eu vou passar esse initial data como sendo essa propriedade aqui para dentro. Vou salvar, volto lá dentro e agora, deixa eu dar um F5 aqui, não funcionou. Eu até fiquei, meu Deus, por que não funcionou, né? Bem no meio do vídeo. Mas se a gente lembrar, aqui no nosso input, nós temos essa propriedade default value, que até agora a gente não está utilizando ela para nada. Então o que eu vou fazer? O input aqui dentro do React, ele tem também uma propriedade chamada default value, e eu posso passar essa propriedade aqui dentro. Eu vou salvar isso aqui agora e veja só, ele vai preencher lá com diego@rocketcity.com.br, novamente sem causar nenhum tipo de renderização dentro do nosso input desnecessária. Então ele já vem com esse valor pré-preenchido. Se eu dou um enviar aqui, ó, ele já vem no e-mail o diego@rocketcity. Tranquilo? Agora a gente consegue ir mais além ainda. A gente ainda tem essa propriedade error que a gente ainda não utilizou, mas a gente vai utilizar algumas outras coisas antes para a gente dar sentido para essa parte de error quando a gente estiver fazendo a validação do nosso formulário. Então a gente vai entrar também no quesito validação. Então, bora lá. Você lembra que lá no começo do vídeo eu falei que o OneForm ele tem dois grandes diferenciais relacionados com outras bibliotecas de form dentro do React. O primeiro deles é performance, a gente já conseguiu entender um pouquinho disso sobre esse fluxo de renderizações que eu falei, sobre essa parte de uncontrolled components, mas agora a gente vai ver o outro grande benefício do OneForm, que é lidar com largas e complexas estruturas de dados. Então imagine que o nosso back-end em algum momento tenha algum tipo de relacionamento com esse usuário. Então imagine que isso aqui seja um usuário de edição, né? Um formulário de edição de usuário. E a gente tenha, além dos dados de nome e e-mail desse usuário, eu tenha também os dados de endereço desse usuário. Então eu teria um input, o nome dele, por exemplo, poderia ser a rua, né? Street. E aí a gente teria um input também para o número, né? Então a rua que ele mora e o número. Se eu salvar isso aqui agora, beleza, a gente volta aqui, preenche rua teste, 1, 2, 3, e aí eu tenho número e rua aqui dentro. Mas geralmente o nosso back-end ele não vai estar esperando que a gente envie a informação dessa forma aqui. Como eu falei, o usuário ele tem um relacionamento com o endereço, ele pode ter um endereço ou mais endereços. Então geralmente o nosso back-end ele vai estar esperando alguma coisa assim, ó, user. Aí eu tenho o nome dele, tenho o e-mail aqui também, que eu não vou colocar, e aí dentro de address, que é um objeto, eu tenho a rua
e eu tenho um número. Então, geralmente, a gente utiliza essa estrutura de array ou a estrutura de objetos para conseguir simbolizar os relacionamentos aqui dentro da nossa estrutura de dados, né, com JSON e por aí vai. Só que aqui dentro do Unform, isso aqui é muito simples a gente fazer. Então, basicamente, se eu quero que o street esteja dentro de um objeto chamado address, basta eu colocar address.street. E aí eu coloco address.number aqui no nome. Eu vou salvar isso aqui agora e olha só, eu vou voltar para cá, vou dar um rua teste, 1, 2, 3, dou um enviar e olha só, o address aqui dentro agora já tem street e number. Cara, isso aqui é sensacional, eu fico até empolgado de falar porque eu demorei muito para conseguir não pensar em como fazer isso aqui, até porque não foi muito difícil, mas demorei muito para sacar que isso aqui ajudava muito na minha produtividade quando eu estava criando formulários com React. A gente conseguir manter a mesma estrutura entre o formulário e como os dados são recebidos e devolvidos do nosso back-end, numa edição, por exemplo, a gente consegue aumentar muito a produtividade nessa parte. E eu consegui manter os meus formulários de uma maneira muito mais fácil. E agora, como eu posso ver, se eu tivesse, além de street, eu tivesse aqui também o bairro, que se eu não me engano, eu acho que é neighborhood. Alguma coisa aqui, neighborhood, meu Deus, como é que se escreve? Neighborhood. Acho que é assim, né? Beleza. Então a gente coloca neighborhood aqui dentro. E a gente tem, além disso, a gente tem city. Além disso, nós temos o estado. Então vou colocar state. A gente pode ver que esse address acaba ficando muitas vezes replicado, né? Toda vez ele vem aqui na frente do nome desse campo. Então o que a gente pode fazer? Eu posso importar de dentro do unform/core um carinha chamado scope. E aí, o scope, eu consigo basicamente definir um escopo para esses meus campos. O escopo aqui, ele deve ficar por volta de todos os meus inputs, e ele recebe uma propriedade padrão chamada path, né? Uma propriedade obrigatória chamada path. Aqui, qual que é a coisa que se repete antes de todos os campos? Address. Então, eu coloco address aqui dentro, e aí eu posso remover esses address daqui. E aí, a gente vai ter o mesmo funcionamento que a gente tinha antes. Ó, eu posso preencher aqui os valores, nem lembro mais qual é qual. Vou dar um enviar, e agora dentro de address eu tenho todos aqueles campos lá. Sensacional, né? Então, a gente já aprendeu como lidar com o scope. E é legal porque isso aqui integra também com a parte do initial data. Então, hoje, lá no initial data, nós estávamos enviando apenas o e-mail. Então, imagine que a gente queira preencher a cidade. Eu quero a cidade já preenchida. Não adianta eu vir aqui e colocar city, né? Por exemplo, Rio do Sul. Eu preciso colocar address. Aí, dentro de address, eu quero preencher o valor de city com Rio do Sul. Beleza? Nós agora vamos salvar isso aqui agora. Voltamos a Google Chrome. Deixa eu dar um F5 aqui agora. Provavelmente, deixa eu ver. Address. Eu escrevi errado address. Aqui é com 2 Ds. Então, eu vou salvar. E agora a gente pode ver que Rio do Sul já está preenchido aqui dentro. Então, a gente consegue integrar o Unform bem tranquilamente com essa estrutura de objetos, né? Imagine que isso aqui é alguma coisa que a gente recebeu do back-end com o nosso formulário. Mas vamos prosseguir porque tem bastante coisa para a gente ver ainda. Bora lá. Vamos supor agora que a gente queira fazer uma validação de campos aqui dentro desse nosso formulário. A maneira mais simples da gente fazer isso no JavaScript seria repassando por cada campo e vendo se ele atende às regras da nossa validação. Por exemplo, aqui no Data eu tenho acesso aos dados do meu formulário. Então eu poderia, por exemplo, verificar se o nosso data.name, que é o nome do usuário, está vazio. A gente vai, por exemplo, retornar algum tipo de erro. O nome está vazio, certo? Se a gente fizer isso aqui e salvar e voltar aqui no Google Chrome e eu der um enviar, a gente vai ver que ele deu aqui nome está vazio, porque o nome realmente está vazio. Tranquilo, a gente não aprendeu nada demais nisso. Mas dentro do Unform, será que existe uma forma de eu conseguir colocar uma mensagem de erro aqui junto com o nosso input? Então, se você lembrar lá dentro do nosso input, eu tenho essa propriedade chamada error. Mas como é que eu consigo preencher o valor dessa propriedade para conseguir mostrar um erro aqui junto com o nosso input ou até mudar a estilização dele? Dentro do Unform, nós vamos ter que utilizar uma referência aqui dentro do nosso form. E assim a gente vai ter acesso a várias propriedades, a vários métodos aqui do nosso formulário para conseguir manipular o nosso formulário de fora dele, né? Então, o que a gente vai fazer? Aqui no React, eu vou utilizar aqui o nosso useHef. Deixa eu tirar tudo aqui que eu não estou utilizando por enquanto. Nós vamos declarar uma variável aqui dentro chamada formHef, é igual a useHef, e aqui eu vou começar como nulo. E aí, para o nosso formulário aqui, nós vamos passar a referência como sendo formHef, tranquilo?
Até aí, tudo bem. Agora aqui dentro do nosso handle submit, se eu der um console log dentro de formHef.current, eu vou ver algumas coisas bem interessantes. Então, eu vou dar um enviar aqui dentro e eu posso ver que o formHef.current, ele devolveu para a gente aqui um objeto com várias funções. Dentre elas, eu tenho getFieldValue, setFieldValue, getFieldError, setFieldError, clearField, getErrors, setErrors, getName, getData, getFieldRef, setData, reset e submitForm. Ou seja, eu tenho várias funções para eu conseguir manipular o nosso formulário de forma totalmente programática, né? De uma forma mais manual, podemos dizer assim. Então aqui dentro da documentação do Unform, se eu quiser ver mais detalhes sobre isso, eu posso ir na documentação de Accessing Form Hef, beleza? E aqui dentro eu tenho detalhes sobre todos esses métodos que eu te falei. Então agora aqui dentro, qual que é o método que faz mais sentido aqui para a gente setar uma mensagem de erro? Se for para um input único, eu posso utilizar o setFieldError, tranquilo? Então aqui nós vamos utilizar formHef.current.setFieldError e essa função aqui recebe qual que é o nome do campo que eu quero setar o erro e a mensagem de erro. Por exemplo, o nome é obrigatório. E aí, nós vamos salvar isso aqui agora, voltamos aqui ao nosso input, e agora a gente precisa utilizar essa informação aqui de erro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma div por volta desse input aqui, e aí aqui, no final da div, se o erro tiver preenchido, eu vou colocar um span, aqui nós podemos passar um style color F00, né, uma cor vermelha, e aqui dentro nós vamos colocar a mensagem de erro. Beleza? Vamos salvar isso aqui agora e vamos ver o que acontece no momento que eu dou o submit no form. Vou dar um enviar e olha só, o nome é obrigatório. Então, ele já colocou a mensagem de erro junto com o input que teve esse erro, né? Isso aqui é bem flexível também com a parte dessa estrutura mais complexa, né? Com scope e tudo mais. Então, se eu quisesse setar o erro, por exemplo, aqui na city, eu poderia passar address.city e a cidade é obrigatória. A gente salva aqui agora, volta no Google Chrome, dá um enviar e ele já mostra a cidade é obrigatória. Então, isso aqui a gente consegue utilizar. Ou a gente pode utilizar o setErrors para setar erros em mais de um campo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, o name aqui, eu vou falar o nome é obrigatório e para dentro do meu address, para minha cidade, eu vou falar a cidade é obrigatória. Então a gente tem uma API bem flexível aí para trabalhar com a parte de erros e não só com a parte de erros, a gente consegue acessar várias informações do nosso formulário utilizando esse formHef.current, beleza? A gente consegue acessar os valores dos campos, consegue setar o valor de algum campo específico e por aí vai. Outra coisa muito legal dessa função handleSubmit, que já é legal a gente saber desde agora, é que além do data, ela recebe algumas funções aqui. Na verdade, hoje ela só recebe uma função aqui como segundo parâmetro, mas eu preciso desestruturar porque eu recebo como um objeto. E essa função é o reset, para eu resetar o formulário depois de fazer um submit. Então, se eu chamar essa função reset aqui no final, no momento que eu dou enviar, a gente pode ver que todos os campos são limpos de forma totalmente automática. Como a validação aqui geralmente é uma coisa que é chata a gente ficar fazendo na mão, a gente pode utilizar algumas bibliotecas. Eu particularmente eu gosto muito de uma biblioteca chamada EUP, que ela faz uma validação schema-based, que a gente chama, que é uma validação bem bacana da gente utilizar. Então eu vou começar instalando o EUP aqui dentro da nossa aplicação, lembrando que esse esquema de validação que eu vou mostrar, ele também está na própria documentação do Unform, então ele também recomenda a instalação do EUP. Agora, aqui em cima, eu vou começar importando tudo as EUP de dentro do EUP. E agora a gente vai começar definindo um esquema para os nossos dados. Então aqui dentro eu vou fazer o seguinte, const schema é igual a eup.object.shape. E aqui nós vamos passar o formato dos nossos dados. Então, eu vou falar que o nome ele é uma string e ele é obrigatório. E aqui eu vou passar o erro. O nome é obrigatório. Beleza? Aqui o nosso e-mail, ele também é uma string. E aqui, se eu não me engano, eu tenho também uma verificação de e-mail. E aqui deixa eu até quebrar em mais, porque para colocar as mensagens vai ficar mais legal assim. Então, digite um e-mail válido. E aqui eu vou botar o e-mail é obrigatório. E aí a gente consegue também adicionar aqui as validações para o nosso address. Então, address, novamente, ele vai ser o eup.object.shape.
.shape, né, porque ele vai ter vários campos dentro dele. E aqui eu vou validar só a cidade, para a gente também não ficar validando todos os campos. Então eu vou botar aqui youp.string, vamos botar aqui um número de caracteres mínimo de 3, se eu não me engano é assim que a gente pode colocar. E aqui a gente coloca a mensagem, no mínimo 3 caracteres. Tranquilo? E aqui a gente vai botar também que é obrigatório. Então, a cidade é obrigatória. Deixa eu repartir também isso aqui em mais linhas para facilitar. E agora, beleza, a gente já tem o nosso esquema de validação dos nossos dados. E aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um try por volta disso aqui. E eu vou colocar todo esse nosso código aqui dentro do try. Por quê? Porque agora, aqui embaixo, deixa eu transformar essa função aqui em uma função assíncrona, eu vou chamar await schema.validate, passando o nosso data, tranquilo? E eu, inclusive, vou passar uma propriedade aqui chamada abort early, como sendo false. Por quê? Porque o youp, por padrão, sempre que ele encontra algo na validação que já não deu certo, por exemplo, ele viu aqui que o nome não está preenchido, ele vai já retornar o nome não é obrigatório, ele nem vai validar o restante. Isso por causa que a propriedade abort early, por padrão, vem como true. E aqui a gente vai passar essa propriedade como false, porque eu quero que ele sempre faça a validação completa. Se tiver mais de um campo que esteja errado, né, preenchido de forma errada, ele vai passar por todas essas validações. E agora, se ele der alguma falha aqui, ele não vai cair nesse console log e não vai cair no reset. Ele vai cair dentro do catch, nos passando um erro, beleza? E agora, eu preciso verificar se isso aqui é um erro de validação, porque pode ser que ele deu erro, sei lá, no reset, aqui, o erro aqui no console log, né, numa chamada que a gente fez para a API. Então, a gente quer capturar aqui somente erros de validação. Isso eu consigo fazer utilizando se o erro é uma instância de youp.validationError. E aí, aqui dentro, quer dizer que o nosso erro foi um erro de validação. E aqui eu vou dar um console log para a gente ver esses erros aqui dentro do nosso terminal. Então, eu volto lá para o Google Chrome, aguardo ele fazer aqui o carregamento, abro aqui o nosso terminal, beleza? No console aqui. E eu vou agora tirar todos os dados aqui para ele retornar o máximo de erros possível. Eu vou dar um enviar e agora veja só, ele retornou aqui para nós validation error. Aqui dentro eu tenho todos os erros, ó. O nome é obrigatório, e-mail obrigatório, no mínimo 3 caracteres, a cidade obrigatória. Isso aqui seria o suficiente caso a gente fosse mostrar os erros aqui no começo do formulário, né? Várias aplicações mostram todos os erros aqui no início do formulário, ao invés de mostrar o erro junto com cada input. Mas pra gente o que é mais interessante está dentro aqui de inner. Então, se a gente acessar aqui inner e ver cada um desses erros aqui, eu vou ver que eles têm informações sensacionais pra gente. Por exemplo, o name aqui, a gente tem a informação do path, qual que é o nome do campo, né, o nome do input que deu o erro, então aqui é name, o tipo do erro, que foi required, e eu tenho a mensagem. E aqui, olha só, quando deu o erro aqui na cidade, né, ele deu o path completo pra gente, assim como o OneForm espera, né? Lembra que eu falei, ó, address.city, né, a gente tem exatamente o caminho inteiro. Então tá aqui, ó, no mínimo 3 caracteres. Então o que a gente vai fazer? Eu vou percorrer aqui, eu vou chamar de error messages, eu vou começar criando um objeto vazio, e aí eu vou percorrer aqui os nossos error.inner, error.inner, na verdade eu vou percorrer isso aqui, então eu vou dar error.inner.forEach, e para cada um desses erros aqui, eu vou fazer o seguinte, error messages de error.path é igual error.message, tranquilo? Então eu estou criando um objeto que tem mais ou menos essa cara aqui, ó, name, nome obrigatório. Então ele vai criar propriedade, né, o nome do campo, com o erro logo depois. E aí eu vou utilizar essa informação aqui para fazer form have. Lembra que a gente utilizou a função lá do OneForm para preencher os erros? Set errors, passando o nosso error messages, beleza? Vamos salvar aqui agora e vamos ver como ficou isso aqui. Eu vou tirar todos os dados aqui e eu vou dar um enviar e olha só, ele preencheu aqui o nome obrigatório, o e-mail obrigatório e a cidade obrigatória, ou seja, ele já colocou os campos. Agora eu vou fazer diferente, eu vou preencher aqui a cidade com 2 caracteres e o e-mail eu vou preencher com o e-mail que não é válido. Vamos dar um enviar. Aqui o HTML próprio não deixou eu fazer porque o tipo do campo é e-mail, então só para eu forçar isso aqui eu vou tirar o tipo do campo como e-mail, eu vou deixar ele como texto mesmo. Então vamos lá, vou botar aqui um nome que não tem nada a ver e uma cidade com 2 caracteres. Vou dar um enviar e agora já deu aqui, ó, no mínimo 3 caracteres e digite um e-mail válido. Então a gente já está conseguindo fazer a validação do nosso formulário integrando com uma biblioteca de validação que nesse caso aqui é o Yup. E aí, se nenhum desses avisos aqui passassem, né, se a gente não tivesse realmente nenhum erro aqui dentro do nosso formulário, aí sim a gente poderia dar um enviar,
ele apagaria todos os campos e aqui ele não limpa os erros por padrão, tranquilo? Então a gente vai ter que fazer a limpa dos erros aqui, dessa forma, limpando os erros. Show? Então agora, se eu preencher todos os campos aqui, ó, ele já fez a limpeza e também a gente consegue ter a limpeza dos erros. Show de bola! Agora a gente já aprendeu mais uma feature aqui de dentro do Unform, que é a parte de validação e lidar com erros. Mas não acabou, a gente ainda consegue tratar sobre mais algumas funcionalidades bacanas dentro dessa biblioteca. Bora lá! O que a gente vai fazer agora é dar uma passada rápida por cima de algumas funcionalidades que provavelmente você vai ter que utilizar dentro dos seus formulários. Isso é bem importante a gente retratar aqui para você saber como utilizar isso dentro do Unform. Então, a primeira coisa, na maioria das vezes, quando você for fazer um formulário de edição, até nem precisa ser um formulário de edição, até alguns formulários de criação, você vai ter que requisitar dados para uma API para preencher os dados de um input. Então, no caso, se isso aqui for os dados de um usuário, na edição desse usuário, eu tenho que já buscar na API o nome, e-mail e por aí vai. Então aqui eu vou simular essa API utilizando apenas um set timeout, né, para demorar um pouquinho para receber um retorno lá da nossa API. Então eu vou fazer o seguinte, vou começar utilizando o useHef do React, useEffects na verdade. E aí aqui, assim que o componente for montado em tela, eu vou fazer um set timeout para preencher alguns dados dentro de um estado. Eu vou demorar 2 segundos para fazer esse preenchimento. E aqui eu vou começar salvando os dados do meu usuário dentro de um estado. Então, user, set user. E eu vou começar com o valor vazio. Tranquilo? Preciso utilizar o useState aqui também. E aí agora, aqui dentro, o que eu faço? Set user, passando os nossos dados que veio lá da API. Então, por exemplo, veio o nome Diego Fernandes e veio o e-mail aqui diego@rocketcity.com.br. Nesses casos que a gente faz uma chamada para a API para então pegar os dados do nosso usuário, o que eu vou fazer? Eu não vou utilizar o initial data, tranquilo? O initial data que eu passo aqui no formulário. Eu só utilizo esse initial data aqui quando os dados já estão disponíveis para mim de forma estática, quando eu não preciso fazer uma chamada síncrona para preencher esses dados aqui. Então, nesse caso, eu vou remover o initial data, beleza? E aqui no lugar de utilizar também um estado, né, eu utilizaria o estado caso fosse para preencher aqui no initial data. Mas como eu não vou estar utilizando ele, eu quero simplesmente preencher os valores dos meus inputs. Então eu vou remover o meu estado e aqui eu vou trocar isso aqui para formHef.current.setData. Então eu vou preencher esses valores aqui dentro do meu input. E aqui também funciona para a parte lá de address, para a parte de estruturas mais complexas. Então aqui eu preenchi a cidade com Rio do Sul. Vai funcionar também. Deixa eu até remover esse initial data que eu não estou utilizando. E agora eu vou salvar isso aqui agora, volto no Google Chrome, venho no React App, aguardo 2 segundos e aí eu posso ver que ele já preencheu. Ou seja, toda vez que você for pesquisar dados numa API para então preencher o form, sempre utilize o nosso set data. E aqui é legal porque a gente tem várias funções disponíveis. Se você lembrar lá na nossa documentação, eu posso ver aqui em Accessing Form Hef, como eu posso ter acesso a várias informações. Então, se eu quiser pegar todos os dados do meu formulário antes do submit, é só eu utilizar o get data. Se eu quiser pegar valor de um campo específico antes do submit, eu posso utilizar o get field value. Se eu quero limpar um campo, se eu quero setar o valor de algum campo específico, se eu quero pegar o erro desse campo, setar o erro, pegar a referência desse campo, né? Lembra o ref, que é aquela nossa input ref, aqui é o que eu passo aqui dentro, eu consigo ter também acesso a essa referência aqui por dentro do nosso formulário. Então é bem flexível para a gente conseguir fazer várias coisas, beleza? Aqui também tem a documentação, ó, de como eu posso pegar e setar dados nos campos, pegar e setar erros dentro desses nossos campos. Consigo fazer também submit manual no nosso formulário, caso eu não queira fazer através de um botão do tipo submit, beleza? Isso aqui é muito utilizado também na integração do Unform com React Native. E eu tenho também aqui algumas coisas um pouquinho mais complexas, como por exemplo a integração com TypeScript, a integração com Styled Components e também a integração do Unform com algumas outras bibliotecas, que aí a gente tem uma integração um pouquinho mais complexa, né? Para eu conseguir manter a performance e também utilizar essas bibliotecas externas, a gente precisa ter aqui algumas integrações a mais. Então aqui no nosso input, além do name, ref e path, eu posso também prover algumas funções para eu conseguir lidar com esse input aqui de uma forma diferente, né?
Isso aqui é muito utilizado quando a gente não utiliza os inputs do próprio HTML. Então é isso aí, a gente passou pelas principais funcionalidades do OneForm e também sobre como fazer validação. Lembrando que o OneForm também está disponível para React Native. Então se você for aqui no guia do React Native, tem um passo a passo de como integrar o projeto dentro do React Native para você sair utilizando da mesma forma que utiliza na web. Você pode ver aqui, ó, que a API é exatamente a mesma para a gente conseguir tratar essas informações lá dentro do ambiente mobile, beleza? Se você quer dar uma testada no OneForm antes de sair instalando ele nos seus projetos, aqui a gente deixou dois playgrounds prontos, um para React.js e um para React Native. Então a gente pode ver o OneForm funcionando aqui na web utilizando o Code Sandbox. Então aguarda um pouquinho, ó, já tem aqui um exemplo. Então se eu preencher aqui, ó, Diego Fernandes, e-mail diego.shell.f@gmail.com, street name Rua Guilherme Gembala e zip code 89 160 188 e der um enviar, eu posso ver que eu recebo todos esses dados aqui dentro do meu console, beleza? Mesma coisa que a gente fez ali no projeto. E a gente tem a versão aqui também para React Native. Só lembrando que a versão para React Native ela não funciona no Expo Web ou no React Native Web ainda. Então a gente tem que utilizar o iOS ou Android. Então aqui, por exemplo, eu vou testar no iOS. Então eu aguardo aqui iOS, tap to play. A gente aguarda ele fazer aqui a abertura do nosso emulador para iOS. Ele demorou um pouquinho bastante aqui para carregar, mas aqui ó, posso preencher o nome, Diego Fernandes. Isso aqui é o app realmente nativo rodando, né? Ele está utilizando uma plataforma chamada Appetize para rodar esse app e mostrar pra gente. Aqui street name, teste qualquer coisa, zip code também a gente pode preencher qualquer coisa. E aqui, se a gente der um enter aqui, ó, der um send, eu posso ver que lá dentro do nosso console também tem acesso aqui, ó, nome, e-mail, address e street zip code. Então eu estou utilizando esse snack aqui do Expo para mostrar como que ele funciona, o OneForm funciona também dentro do React Native. Então você consegue ter esse funcionamento total nas duas plataformas web e mobile, beleza? Se você gostou dessa biblioteca e gostou da forma que a gente pode fazer a utilização dos formulários aqui dentro do React Native, gostou desse vídeo, lembrando que eu já falei sobre o OneForm, sobre o Formic, sobre todas as bibliotecas, lembrando que o Formic é muito mais completo que o OneForm em questão de funcionalidades, mas o OneForm ele tem esse foco na performance e se manter enxuto, até por isso que ele não inclui validação, não inclui esses componentes por padrão, input, select e tudo mais. Então, vem aqui na próprio GitHub, você pode dar um star aqui no projeto, sair utilizando, aqui tem bem pouquinho no Used By, porque a gente trocou o nome da biblioteca, antes era Rocket City Unform, lá dentro do NPM, por isso que ele ainda não, a maioria das aplicações ainda não fizeram a transição para essa nova versão. Então, aqui você pode também criar issues por requests, fique à vontade para trazer todos os seus feedbacks aqui para dentro da biblioteca. Eu vou estar muito contente também. Eu gostaria de saber qual que é a tua opinião aí sobre o OneForm, principalmente quem já teve que lidar com formulários grandes dentro do React, formulários complexos dentro do React. Queria saber qual que é a tua opinião sobre o OneForm, sobre essa biblioteca de formulários, o que você achou de benéfico, o que você achou de não tão bom. Beleza? Vai ser muito engrandecedor também ter a sua opinião aí nos comentários. E deixa um like nesse vídeo, que assim a gente consegue deixar ele disponível para mais gente aqui dentro do YouTube. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e valeu!